A pílula do dia seguinte é o medicamento mais indicado pelos médicos para impedir uma gravidez indesejada, logo após o ato sexual sem a utilização do preservativo. Com esse propósito, Kênia fazia o uso desse contraceptivo emergencial com frequência, durante um período de 6 anos. E por ter usado várias vezes de forma incorreta, o medicamento não fez mais efeito e nasceu a pequena Maitê, que hoje já tem 8 anos. Eu estava sem proteção e nós tivemos um coito, mesmo usando camisinha, a camisinha furou. E aí eu decidi como realmente prevenção, né? Então aí no outro dia, 24 horas depois, eu fiz uso da pílula do dia seguinte. Da última vez que eu usei, né? Aconteceu de eu engravidar, né? Aí eu fui perguntar para a médica, né, até porque eu tinha certeza que a gravidez não tinha acontecido, né, e eu fui conversar com ela, ela me disse o seguinte, que a pílula ela tem uma vida dentro do seu corpo muito maior do que exatamente aquele momento que você usa. E que a cada vez que você faz uso, ela vai diminuindo a eficácia. Os especialistas recomendam que a pílula do dia seguinte deve ser tomada pela mulher no período de 72 horas após a relação sexual sem proteção. Esse medicamento deve reduzir os riscos em até 75%. Mas mesmo com a eficácia, as mulheres estão tomando sem orientação médica. Muitas vezes porque não querem tomar o anticoncepcional diariamente. O que eu acredito é que as mulheres, de um modo geral, têm um certo preconceito com a utilização de pílula por conta do hormônio, pelo medo de trombose, o que, na verdade, é um equívoco, porque o risco de uma gravidez tem um risco de trombose muito maior. E também a utilização da pílula dia seguinte, ela tem uma dosagem hormonal muito elevada. Então, se a paciente tem o argumento de que ela prefere usar a pílula do dia seguinte ou usa a pílula do dia seguinte, eventualmente porque ela não quer lançar mão de hormônio, não quer usar pílula para não tomar hormônio, é um equívoco imenso. A pílula do dia seguinte antes era vendida apenas com a receita médica. Hoje, qualquer pessoa com idade acima de 18 anos pode adquirir o remédio. Isso ficou constatado logo após a nossa visita em algumas farmácias aqui da capital baiana. Dados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos no período de 9 anos mostrou que o uso da pílula do dia seguinte dobrou. Ou seja, 1 entre 9 mulheres já fizeram uso do medicamento emergencial. Esse número chega a ocupar a casa de mais de 5 milhões de mulheres. A ginecologista ainda fala que é mito dizer que a pílula do dia seguinte perde o efeito se usada com muita frequência. Ela funciona, ela é eficiente, mas não tem nenhum cabimento. O organismo não cansa de usar a pílula do dia seguinte, não. Ela só que está usando um recurso diferente. Hoje em dia a gente tem tantos métodos contraceptivos, né? Inclusive é interessante que a paciente venha em consulta ginecológica, porque vai ser a oportunidade que ela vai ter de escolher o melhor método que se adequa às necessidades dela, aos desejos dela, né? Porque hoje em dia a gente tem um arsenal de métodos contraceptivos, pílula, DIU, de T de cobre, DIU medicado, implantes contraceptivos, injeção. Então, quando ela vem à consulta e há uma anamnese, uma conversa com o ginecologista, ela tem a oportunidade de dizer ali que ela tem pavor de tomar injeção, ou que não esquece de tomar anticoncepcional, ou que tem miomatose uterina, ou que tem endometriose. Umas querem menstruar, outras não querem menstruar. Então, é claro que qualquer mulher pode chegar numa farmácia e comprar um contraceptivo, ou uma injeção, ou uma pílula do dia seguinte. Mas quando ela vem numa consulta com o ginecologista, ela está se dando a oportunidade de utilizar a coisa que é mais adequada. No caso de Kênia, a história teve um final feliz. Ela não se arrepende de ter ficado grávida, mas ficou alerta para as mulheres que não desejam ter filhos. E aí minha filha veio, que na verdade foi um acerto, né? Não foi um erro, foi um presente. Mas aconteceu não de forma premeditada, né?